E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é John Félix, esse é o canal Conselho. E o vídeo de hoje é falando sobre a capa de Broken Heart. Bom, esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou trazer aqui no canal curiosidades sobre o meu livro, né, o Broken Heart, e vou falar sobre as etapas que a gente passa desde o manuscrito finalizado, aquele rascunho, né, que a gente faz, até o momento que a gente chega no livro pronto. Normalmente as pessoas começam falando sobre toda a etapa de escrita, sobre a revisão, diagramação, às vezes o copydesk, a leitura crítica, mas eu, né, sendo a pessoa que sou, resolvi começar pela capa. E por que eu estou dando tanta ênfase na capa como o primeiro vídeo dessa série e não as outras etapas do interior do livro, né, que seria o mais importante? Bom, na minha visão, a capa também é tão importante quanto o conteúdo, porque é ela que vai chamar a atenção dos leitores, ela que vai se fazer notar ali dentro da livraria, dentro dos outros lançamentos, dentro dos livros que estão em posição. Então eu acho que a capa é tão essencial quanto o conteúdo do livro. Por isso eu resolvi pegar esse tema para trazer aqui para o canal como o primeiro. Broken Heart já tem uma capa, essa é a versão de 2016. Ela foi feita pela Adriana Brasil, que aliás é a mesma capista que fez a nova versão. Eu resolvi retomar o trabalho com ela porque eu gostei muito do que a gente criou junto. Ela hoje em dia não é mais capista, ela está focada só nos livros dela, porque ela também é autora. Mas na época eu fui uma das últimas pessoas que ela trabalhou fazendo a capa, e quando eu implorei para ela me ajudar na capa da segunda edição, ela topou, porque a gente já tinha trabalhado bem na criação da primeira. E tem alguns detalhes que eu vou contar daqui a pouco, mas antes vamos conversar sobre essa edição antiga. Bom, como vocês podem ver, aqui está a capa inteira. E desde o momento que eu resolvi fazer essa edição aqui, eu queria trabalhar com a continuidade de imagem. Então a gente não tem nenhum tipo de marcação, né, ou caixa, que a gente chama, que é aquele sombreamento dividindo a orelha da parte de trás, da lombada, que é aqui no meio, que normalmente tem um risco dividindo a imagem, e na outra parte da orelha. Eu quis uma imagem totalmente limpa, totalmente livre, sem nenhum tipo de separação. É um tipo de trabalho que eu acho muito legal quando a gente vê num livro, e eu queria muito fazer isso nesse livro, e eu consegui, junto à Adriana, criar essa capa aqui. Mas o porquê essa capa ela é tão importante para a nova capa de Broken Heart? Simples, os elementos que a gente usou na criação dessa capa, eles voltaram de uma forma mais discreta na nova versão, por causa da árvore em formato de coração, que tem uma simbologia muito grande dentro da história, e as folhas de outono. Então, quando a gente foi criar a nova capa, eu falei para Adriana que eu queria trazer esse mesmo tipo de elemento, ter a personagem, só que diferente da versão anterior, onde a gente tem um rosto dela ali na frente do livro, eu queria deixar um tom mais de mistério na capa. Então eu queria a personagem representando uma cena da história, que quando vocês lerem o livro vocês vão entender que cena é essa. E eu queria aquele mesmo elemento, né, de floresta, de árvores, que a gente colocou, no caso aqui tendo só uma árvore, mas a gente trouxe para a nova versão. Porém, antes da gente falar sobre esses elementos, falar sobre a capa em si, né, de como tudo foi construído, eu acho que o mais interessante de tudo é a gente ouvir da própria modelo sobre como que foi tirar essa foto e qual que foi a reação dela ao ver a capa finalizada. Всем привет! Меня зовут Виктория, мне 23 года. Я художник и модель и живу в России. И сегодня по просьбе Джона Феликса я вам немного расскажу о создании обложки для этой книги Broken Heart. Фотография была снята в Крыму, на самой вершине горы Айпетри. Когда солнце село, на гору опустилось целое облако. Не было видно ничего в 10 метрах. Но это было так красиво, мы не могли не снимать. Был дикий холод, все были в пуховиках, а я бегала в легеньком платьишке под самому обрыву. Но мне кажется, это того стоило. А когда я узнала о том, что Джон возьмет один из снимков на книгу, я была просто в шоке. Как так? Моя фотография, я мечтала об этом с детства, чтобы я была на обложке книги.
И персонаж в этой книге ассоциировался со мной. Так что, ребята, покупайте книгу Джона Феликса «Broken Heart». Люблю вас. E подписывайтесь на меня. Depois da imagem selecionada, né, a gente fez toda a criação de ambiente, que é esse fundo aqui que vocês estão vendo. Ele foi feito, como eu disse, com os elementos que a gente tinha ali na primeira versão, né, tendo a árvore, só que a gente está praticamente dentro dela, então a gente tem uma parte toda com galhos, né, tomando capa. Então toda a ambientação teve esse elemento de floresta, de árvores, vinda diretamente da primeira capa, só que numa versão um pouquinho mais dark. E depois de ter feito toda essa ambientação, foi inserido a imagem da Victoria, completando a capa, onde a gente tem um retrato fiel de uma cena descrita no livro. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho de como que foi a criação de capa. Eu queria também colocar aqui o depoimento da Victoria e também meus agradecimentos a ela por ter me mandado esse vídeo lá da Rússia. Eu tava tão ansioso para poder mostrar esse vídeo que eu não acredito que ele está sendo gravado e que ele já está aqui no canal. E Victoria, большое спасибо, для vídeo. E muito obrigado também a você que assistiu esse vídeo e que está interessado em Broken Heart. A gente se vê no próximo. Tchau!